Oi pessoal, meu nome é Daniela de Oliveira. Eu sou a Thaís Salan. E a gente está aqui hoje para falar sobre a parte 2 do nosso vídeo de sabedoria. Na primeira parte a gente falou sobre o Dilip Jast, o livro dele, o Wise, que a gente vai falar ainda um pouco aqui. A gente falou o que é sabedoria, quais são os aspectos de sabedoria, o que é pra gente. E agora a gente vai se aprofundar nisso, trazendo mais informações para vocês, para que vocês também possam desenvolver a sabedoria, né? Que é delicioso. É delicioso estar com alguém sábio. E é delicioso quanto a gente sente que a gente fez algo sábio. Tomar uma decisão sábia, né? E é gostoso também poder falar sobre isso, porque eu acho que é um dos aspectos pra gente, uma das formas, né, da gente começar a ter no nosso radar que dá para desenvolver esse negócio. Como, né? Aí, apesar de o Dilip Jast, como falamos, é um psiquiatra geriátrico, um psiquiatra que se dedica mais aos idosos, né, à terceira idade, o desenvolvimento da sabedoria, ele começa desde quando a gente nasce, gente. Desde quando a gente nasce. Isso por quê, né? E agora a gente vai falar alguns aspectos neurobiológicos, né? A gente tem, por exemplo, a gente falou da tomada de decisão, o quanto que tem do córtex pré-frontal, né? Então vamos pensar no nosso cérebro como se fosse um ovo. Ok. Temos a gema, temos a clara e temos a casquinha. O nosso cérebro, ele se desenvolve de dentro para fora, de trás para frente. Então, ele amadurece as áreas primitivas primeiro, e depois ele vai amadurecendo as partes mais superficiais, né? Que são o córtex. O córtex é essa casquinha. Então, antes disso, né? Na gema, a gente tem a amígdala. Então, a gente tem os nossos instintos, vamos dizer assim, né? O que as pessoas comumente chamam de cérebro reptiliano. Exato. Depois, ali, indo um pouquinho mais para a superfície, a gente tem a ínsula. Sim. Que aí a gente já está falando de toda a parte mamífera, vamos colocar assim, que a gente está falando das emoções, dos sentimentos. Então, pensa lá, tem um réptil, tem um mamífero. E aí a última parte que é o social, né? Que é o ser humano. Exato. Então, assim, a regulação emocional, quando a gente fala que é um dos aspectos da sabedoria, ela precisa que essas três partes consigam conversar bem. O que acontece é que o nosso cérebro aprende quem pode falar mais ou não na infância. Então, olha só, quem manda quem é o dono da bola? Eu falo, quem é o dono da bola? Quem é o dono da bola, né? Queremos, né? O que nós queremos. É que, assim, primeiro, é claro, quando é uma criança, quem manda é a amígdala. Quem manda é a reação. Conforme a gente vai desenvolvendo o nosso cérebro, nosso ovinho vai amadurecendo, vai cozinhando, a gente já começa a razão, né, impulso, tem o lado emocional, a conexão ali com os pais, etc. E aí tal. E quando a gente se torna adulto, a gente consegue, né, desenvolver metacognição, todos esses aspectos que a gente falou no vídeo anterior. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Só que assim, a gente está falando muito sobre os eventos adversos da infância. O que é isso? Como foi a sua infância? É muito importante que na sua infância, ao longo desse período que é muito crítico para o desenvolvimento do cérebro, que você tenha tido um lugar seguro. E veja, eu falei um lugar seguro, não estou dizendo necessariamente a casa, necessariamente a escola, um lugar para permissão para sentir. Né? Exatamente. Olha como as coisas estão todas conectadas. Porque quando a gente, a amígdala, a gente vai num lugar estressor, que é importante ter estresse. Né? O estresse saudável, a gente cria resiliência, a gente aprende com isso. Mas a gente precisa ir para um lugar seguro, onde todos esses instrumentos de ataques, eles desativam, né? E com um cérebro uma pessoa que vive num ambiente desses vai desenvolvendo conexões entre a amígdala e o córtex pré-frontal, né? De forma que, olha, é seguro. O córtex fica tranquilo. O mundo é seguro. O mundo é seguro, então o córtex pré-frontal consegue ter uma ação maior sobre nossas partes mais primitivas. Olha que bonito isso. É lindo mesmo. Agora, quando a gente vive
com um mundo muito incerto e que não dá acolhimento, aconchego para gente, em momento nenhum, na verdade, a gente, se dá um probleminha, você não vai conseguir raciocinar. Sim, vai entrar no estado de alerta. E aí é o que o Winnicott fala da mãe suficientemente boa, né? Então, errou, não tem problema errar. A questão é como existe uma reparação do mundo para dar um acolhimento para aquela emoção, né? Então, o mundo da criança, né, geralmente ali são os cuidadores mais próximos, os primeiros, né? Então, se dentro desses cuidadores não tem alguém que vai acolher, que vai ficar calmo enquanto a criança está desesperada e que vai dar lugar para essa emoção, para poder conter essa coisa toda, sim, né? Então a casquinha do ovo vai conter, mas essa contenção a gente só vai conseguir fazer por nós mesmos depois de uma certa idade. Quando a gente é muito pequenininho, quem tem que conter, quem tem que dar limite, são os pais. Não os pais necessariamente, mas os cuidadores primários. Sim. Né? Então a gente tem essa importância, né, desse funcionamento do cérebro. Como ele gente desenvolver, né? Né? Porque é isso, como é o momento em que as coisas elas estão ali, né? Estão se formando, estão amadurecendo. E isso vai formar tipos de apegos diferentes, né? E aí a gente entra lá na teoria do apego, do vínculo. Então, se eu tenho um apego mais ansioso, um apego mais seguro, um apego mais evitativo. Indiferente. Ou indiferente, ele vai vir dessas primeiras interações. Sim. Né? E isso vai fazer diferença. A forma como a gente cria vínculos vai fazer diferença no quanto a gente vai desenvolver a nossa sabedoria ou não. Exatamente. Isso. A grande vantagem é que justamente porque a gente tem uma plasticidade somática, porque não é só cerebral, mas é de toda uma tessitura, de todo o nosso organismo, a gente pode fazer variações, a gente pode mudar. Pode. Né? Pode, a gente pode reensinar. É claro que então, a plasticidade é essa coisa linda. Quando a gente fala que é plasticidade, é algo que é moldável, né? É claro que um cérebro mais novo, ele é muito mais moldável, se molda muito mais fácil. Mas na nossa vida adulta, existem momentos que a gente precisa aproveitar, que são momentos que a abertura fala de maior plasticidade. E muitas vezes esses momentos são momentos de crise. As crises, né? As pessoas odeiam a crise, mas as crises são ótimas para nós. Porque existe o crescimento pós-crise, mas a gente porque quando há crise, há toda uma química no cérebro que que dá essa abertura para reorganizar. Exatamente. Tudo isso que a gente aprendeu pequenininho. E a gente consegue mudar o lugar onde as coisas estão e ensinar novas variações do cérebro, do corpo funcionarem. Então, é lindo. Então, a gente vai caminhando, né, para a sabedoria, porque é isso que a gente quer, se tornar pessoa. Nós queremos nos tornar pessoas sábias, né? Mas então, como é que o cérebro de uma pessoa sábia funciona? Você explica, que é mais a sua área do que a minha. É a minha também, porque eu sou apaixonada. Então, mas tem uma conversa, né? Exato. Na verdade, o que a gente percebeu, antes a gente estudava o cérebro de uma forma, uma topografia, né? Então, olha, essa é a área que da linguagem, essa aqui é a área do raciocínio, essa aqui é a área da tomada de decisão, essa aqui é a área da sociabilidade. E, na verdade, a gente percebeu que o mais importante é como essas áreas se conectam, como essas áreas conversam. Né? Então, como eu falei lá no cérebro da criança que está se desenvolvendo, dependendo do ambiente, a conversa da amígdala com o córtex pré-frontal é uma. Dependendo do ambiente, vai ser outra. O que a gente percebe nas pessoas sábias é que existe uma maior conectividade das áreas do cérebro. Não é que é uma bagunça, né? tudo ali, bagunçado. Tudo bagunçado, não é. É que eles conseguem ativar mais áreas e de uma forma sincronizada, de uma forma mais funcional. Isso é importante. Não é uma desorganização. Então, eu falo assim, pensando, né, os pensamentos eles não ficam atropelados, muito pelo contrário, eles têm uma pausa entre um e outro, eles conseguem vir, você consegue raciocinar, refletir, entender qual que é a sua emoção, entender o que está acontecendo, entender o que está acontecendo com o outro. Então recebe muita informação, mas ao mesmo tempo organiza a informação ela é organizada. Sim, né? Sim.
E aí uma pergunta que a gente sempre se faz é: todas as pessoas velhas são pessoas sábias? De novo, a sabedoria vem de experiência, então nem todas, e vem também não só dessa experiência, né, não é só a experiência cognitiva, mas ela é uma atitude. Então nem todas as pessoas velhas são sábias. O maior exemplo que a gente tem de uma pessoa que se desenvolveu sem sabedoria, que é famoso no mundo inteiro, é o Rei Lear do Shakespeare. Conte-me. Porque o Rei Lear, ele é muito vaidoso, né? Para quem não leu, leiam. Vale a pena, Shakespeare, qualquer coisa. O Rei Lear, muito vaidoso, ao invés de ouvir, né, a filha que estava ali do lado dele, ele bane a única filha que não fica puxando o saco dele. Vou resumir de um jeito bem esdrúxulo, tá, gente? Ele bane a única filha que não fica puxando o saco dele, o resto todo mundo passa ele para trás, no fim fica ele e o bobo da corte. Né? O bobo da corte é o único que continua fazendo companhia ali para ele até o fim dos seus dias, mas porque ele não soube porque ele não desenvolveu maturidade, sabedoria mesmo. Ele ficou preso na arrogância e na vaidade. Humildade, então, é uma característica das pessoas sábias. Com todas, né? Pelo menos as que eu já conheci. Todas as que eu já conheci, elas têm essa humildade até, né? Mas existe, né, como a gente estava falando de neurocircuitaria, os neurotransmissores, eles são importantes. Não vou entrar aqui em detalhes de quais neurotransmissores, né? Na verdade, é uma combinação. Não é simples, né? Eu gosto de brincar, assim, de uma forma bem simples, falando assim, que o nosso cérebro é como se fosse um rádio. E rádio de antigamente. Aquele lá que tinha o tune, né? Que você vai sintonizando, tem a setinha, né? Que você vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá e tal. Tem que sintonizar a frequência. E você tem o outro botão de volume, né? Que sobe ou desce. Então, a noradrenalina, a dopamina e a serotonina, elas vão fazer esse ajuste no canal, né? E aí eu falo que quando tá fora de canal, sabe? Se eu aumento o volume, gente, aquilo fica mais atordoante. E se eu abaixo o volume, dá uma melhoradinha. Aumentar volume, glutamato. Abaixar volume, GABA. Então, aí, quando a gente começa a fazer as brincadeiras entre esses neurotransmissores, a gente consegue entender, inclusive, patologias. Ou então, por exemplo, como uma pessoa que está ansiosa, bebe. Exatamente, para baixar um pouco. E a bebida, ela vai ativar o GABA, né? Quem não sabe, bebe o álcool, ele tem afinidade com os receptores GABA. Ele diminui o volume, melhora, tá remediando temporariamente a ansiedade. Mas assim, então transtornos psiquiátricos podem impactar a sabedoria, né? Porque você vai estar com essa conectividade, vai estar fora do tom, a sincronicidade que a gente falou dentro das conexões não vai estar adequado. E lembrando que os transtornos psiquiátricos, em sua maioria, os transtornos de humor, né? Não vou entrar nas esquizofrenias, não vou entrar nos transtornos de personalidade, mas os transtornos de humor, na sua maioria, eles são uma desregulação emocional, né? E eles são, que é o que a gente está falando, tá fora do túnel. E essa desregulação, muitas vezes, leva a gente a ficar muito fora de nós, seja na depressão, seja na ansiedade. Sim. A gente perde o contato, e é justamente esse contato de regulação, de tomada de decisão, né? A tomada de decisão menos na impulsividade. Então, inclusive, quando a gente fala da depressão, a gente também fala de uma tomada de decisão impulsiva, no sentido de que é uma reação que a pessoa não é involuntária, e que a pessoa não está fazendo nenhuma voluntariedade sobre ela mesma. Que não tem espaço, até, lembra, né? O córtex, o racional ali, ele não consegue entrar. Ele rebaixou completamente, né? Não consegue ter essa voluntariedade sobre si. Então, se a gente pensar nesse ponto, né, o que é uma das coisas essenciais da sabedoria? Que a gente possa ter voluntariedade sobre nós mesmos, né? Que a gente possa ser agente de quem nós somos e das nossas próprias ações. Sim. E nos transtornos de humor a gente perde isso. Então, cuidar, se tratar, não é que não ter
a gente sabe que os índices... Não ter, é bem difícil, é complexo. Complexo. Alguns estudos falam que quase tipo, 100% das pessoas vão ter algum... Em algum momento CID da vida. do F aí, em algum momento da vida. CID do F, que eu quero dizer, é Código Internacional de Doenças da área de transtornos mentais. Mas cuidar, né? Cuidar disso. Porque eu acredito no crescimento pós-crise. Inclusive, eu acredito muito. Eu vejo, acredito, não só acredito, eu vejo. Já vivemos. Eu não sei você, mas também já vivi. E vejo diariamente, ajudando os meus pacientes. Como eu te conheço, eu sei que você também já viveu. Nos nossos pacientes, né, que chegam para tratar uma depressão e se tornam mais resilientes. E a gente observa que se tornam pessoas mais sábias. Volta à história do meu avô. Não é porque ele é leve que ele não teve uma vida dura. Né? Para quem viu o primeiro vídeo lá, falei do meu avô. O meu avô é uma pessoa extremamente sábia. E ele é leve com a vida, apesar de, até hoje, ter um monte de problema para resolver, problema de saúde. Agora mais velho, então com 80 e tantos anos, quase 90, tá lá com os problemas de saúde dele, etc. Mas é aquela pessoa que todo dia ele pega os ovinhos de galinha, passa pelo bairro vendendo os ovinhos dele, porque ele gosta, conhece todo mundo, então tem uma questão de conectividade também, ajuda na comunidade. Sim, que a gente vai falar, né? Mas um tanto sobre isso. Isso eu acho que vai protegendo um tanto ele, essa sabedoria que para ele foi intuitiva, ele não foi voluntariamente buscar isso. Não, exato. O que nós não vamos. O legal é que a ciência evoluiu de um jeito e as informações, por isso que a gente está fazendo questão de passar essas informações. Para que a gente possa fazer. Porque hoje a gente pode ir atrás. Veja, na época dele não dava, ele desenvolveu intuitivamente. Hoje a gente voluntariamente, sabendo o que é a sabedoria, quais são esses componentes, a gente pode ir atrás de desenvolver cada um deles. E pessoas sábias, exato, pessoas sábias são mais resilientes e com isso tem menor chance, menor propensão a transtornos mentais, doenças, ansiedade, depressão. Uma questão muito importante que eu quero colocar aqui, né, nesse aspecto da sabedoria, é com relação ao bem-estar. Né? Então, como você está falando do seu avô, eu tenho certeza que ele teria um alto nível. Feliz de pescar, entendeu? Então, que existem escalas de bem-estar subjetivo, tá, gente? Então, eu tenho certeza, se a gente aplicasse uma escala de bem-estar nele, ele teria alto índice de bem-estar, né? Então, geralmente as pessoas que têm mais sabedoria, elas têm esse alta taxa de bem-estar. Aí eu queria colocar a questão do bem-estar hedônico e o bem-estar eudaimônico. Isso, vamos lá. Né? O bem-estar hedônico, ele é aquele bem-estar mais da recompensa imediata. Então, eu comi chocolate. Tô comendo chocolate, tá gostoso. Não tô comendo, tá horrível. É assim, bom, ruim, né? Não existe meio termo. Então, o bem-estar só existe na presença de algo recompensador. Ok, isso faz parte da nossa vida, né? A gente, em alguns momentos, corre atrás da cenourinha ali, faz parte. Agora, o bem-estar eudaimônico, que o pessoal da psicologia positiva, psiquiatria positiva fala bastante, é um bem-estar que, assim, né? Viktor Frankl descreve muito bem. Viktor Frankl, tem um livro, né, A Man's Search for Meaning, Um Homem em Busca de Significado. Ele também é o precursor da logoterapia, da terapia através das palavras. E ele esteve num centro, ele esteve... ele ficou num campo de concentração. Ele foi para Auschwitz, alguns campos de concentração, acho que ele passou por 3, se eu não me engano. E até nesse livro ele fala disso. E ele descreve momentos de bem-estar. Num campo de concentração, veja bem. Veja bem, mais uma vez, olha só, não estou dizendo que é uma positividade tóxica, de você negar que tem um monte de coisa ruim acontecendo. Não é ser poliana, pelo amor de Deus, mas muito pelo contrário. O Viktor Frankl, ele é um defensor, ele vem ali, ele namora bastante os existencialistas, né? Então ele é um grande defensor da nossa própria agência. Então a gente não tem o que fazer com a situação, às vezes, em si. Então, às vezes, o sofrimento, a situação ela é inevitável, mas o que eu faço comigo, não. Né? Então, e tem uma mulher que é conhecida como a bailarina de Auschwitz. Né? Nossa, escutá-la falando em vários vídeos no YouTube, vale ela é demais. Que mulher sábia. E que ela fala isso também. Então, ela chega no campo, eles matam os pais dela, ela vê, ela sabe, acabou de ver os pais morrendo e eles chamam ela para dançar
para dançar para os soldados. E aí ela lembra de uma frase que a mãe dela disse para ela, que ninguém nunca vai poder mandar ou vai ter o poder de mandar no pensamento dela e no que ela sente. Então ela começa a imaginar que ela está dançando na ópera. E ela faz a apresentação mais bonita que ela tem para fazer. Porque ela fala, eu estou aqui, eu estou na ópera. E ela começa a se contar uma história para dar conta. No imaginário. Tá? No imaginário. E o que ela está fazendo, na verdade, se a gente for colocar biologicamente falando, quando ela entra nesse mundo imaginário, ela está atenuando as reações de estresse. Exatamente. As visualizações. Então, na psicologia do esporte, a gente trabalha muito com visualização. Os pacientes, né, que chegam para fazer prova e etc., a gente trabalha muito com... Começa a imaginar e vai vendo a sua reação e a gente vai fazendo a diferenciação da reação, o controle, essa regulação emocional, primeiro através da visualização e da imaginação. Então, não fui uma bailarina de Auschwitz, mas tomara que não aconteça acho com a que gente, compartilhar histórias pessoais é importante. Então, eu sofri bullying bastante na minha infância. E aí eu lembro de quando eu chegava em casa, mas eu também sempre fui muito sonhadora, né? Dizem que faz parte do ser pisciana e tal. Talvez. Mas eu chegava em casa, eu lembro disso. Que eu deitava antes de, assim, para tentar adormecer. Não, nem era era uma forma de, vou pegar no sono. Eu começava a imaginar como o meu dia teria sido da forma como eu gostaria. Então eu refazia o meu dia, não com os ataques que eu tinha sofrido, mas com coisas legais, com coisas divertidas. E aí, quando eu me deparei agora, psiquiatra, com esses estudos, né, inclusive que a gente estuda muito isso para manejo de eventos adversos na infância. Eu não sabia, mas eu estava fazendo uma estratégia que anulava esse estresse tóxico. Olha que coisa. Então, assim, praticar, né, várias desses instrumentos que a gente também vai falar, não é essa coisa de autoajuda que entrou, não. Isso é comprovado. A gente tem, né, as estratégias terapêuticas, né, que são associadas à mudança mesmo na questão da neuroplasticidade, a mudança da neurocircuitaria. Sim, exato. Né, para a regulação emocional, as estratégias, inclusive, de visualização, estratégias de regulação de estresse. No desenvolvimento da sabedoria, né, essas estratégias são muito importantes. Né, estratégias que a gente vai passar. Então, assim, falar também um pouquinho sobre a sabedoria nas relações e na sociedade. Sim, porque um dos aspectos, né, que o Dilip Jest coloca no livro dele também é as ações pró-sociais. Ou seja, o quanto a pessoa ela consegue ver, por exemplo, uma briga acontecendo e ela vai lá para ajudar de alguma forma. Ela faz uma intervenção pró-social. Ela está ligada à comunidade. Sim, e aí nisso ele fala muito das interações avós com filhos, ou então fazem trabalhos de crianças que visitam asilos, e como você estimula o cérebro de ambos, dos idosos e das crianças. Né? Então isso é uma coisa muito bonita. A interação, a proativa, ela traz essa sensação de propósito, de engajamento de autocontrole, social, de autoeficácia. E aquela coisa da vizinhança, né, que a gente tinha antigamente na comunidade, de tipo, como é que eu ajudo o meu vizinho? Como é que eu vejo, às vezes, que alguém está precisando de ajuda e eu vou lá e pergunto se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, como que eu posso te ajudar? Né? E aí a gente vê isso cada vez diminuindo mais, porque a nossa sociedade está cada vez mais violenta por conta de uma disparidade social muito grande. Sim. Então, como é que a gente pode preservar isso de alguma forma, mesmo que sejam em pequenos núcleos, né? A gente preservar essa interpessoalidade, essa intimidade de relações. Quando a gente vê a sociedade, quando a gente olha os blue zones, né, nas sociedades mais longevas de qualidade, a gente vê lá os grupos das mulheres que vão fazer a massa juntas, italianas, né? As mais velhas, as mais novas, a tia que cuida. Então, essa coisa, os homens também que vão se reunir. Esse aspecto das vilas são importantes. E como nós
os núcleos familiares eles estão mais fragmentados. Exatamente. E isso, né, tendo ver, estudar, falar aqui no podcast tem trazido para mim também, aumentado a minha conexão de fato com os meus pais, no sentido de levar mais vezes as crianças para ficarem mais tempo com eles, né? E é nítido, né, como eles são eficazes em resolução de conflito. Né? Então, qual o papel da sabedoria na resolução de conflitos? Nas negociações, mediações na vida. Né? Acho que só a presença de uma pessoa que a gente já considera sábia já traz uma certa paz, assim. Uma coisa que as pessoas param e escutam o mestre, né, o sensei. Então, eu acho que tem uma questão do tom de voz, do ritmo da pessoa que vai trazendo para esse lugar que você fala, nossa, é isso, tem uma corregulação emocional. Sim. Tem uma coisa do sistema nervoso poder falar, eu estou seguro aqui. Né? E eu acho que a própria questão da comunicação não violenta. Não entrando no passo a passo da comunicação não violenta, mas quando a gente fala de sabedoria, a gente está falando de empatia, a gente está falando da pessoa que está ouvindo a outra, falando, ok, eu estou te entendendo, acolhendo o outro. Eu gosto de chamar de espaço de manobra, tá bom, com você eu abro um espaço aqui pra gente manobrar. Exatamente. E aí a gente tem toda a questão da flexibilidade cognitiva que vai entrando nesse lugar de resolução de conflito. Sim, e como isso interfere nos grupos também, né? Sim. Então, eu acho que os grupos, se a gente, né, grupos de, por exemplo, de mulheres de várias idades. Né, na corrida eu falo, a gente tem Sim. mulheres 20 anos mais velhas, 20 anos com diferença de 20 anos e todas ali falando a mesma língua e como funciona bem, como faz bem. Esses grupos heterogêneos em termos de idade e sabedoria, e como todo mundo sai ganhando. Aí eu lembro muito do conceito do Nicoleles, né, que eu sou fãzona, que é os brain nets, né, como essa convivência vai fazendo com que o nosso cérebro fique sincronizado. Então tem uma questão também de aprendizado quase por osmose, né, pela relação em si. Então como as relações podem nos ensinar mesmo, como a gente vai aprendendo na relação, muitas vezes por essa conexão cerebral mesmo, que é como funcionam as colmeias, né, das abelhas, como funcionam as formigas, os peixes que nadam juntos e formam um único organismo, né? Então a gente pode fazer isso, a gente pode ter os nossos grupos que são interconectados dessa forma, e a gente também tem que tomar um cuidado danado. Eu falo, a gente tem que tomar um cuidado danado quando a gente fala sobre isso, porque também existe o lado negativo disso, que é onde a gente perde a nossa própria personalidade e às vezes a nossa capacidade de tomar decisões sábias, porque a gente está inserido num determinado lugar. Mas aí lugar, é um grupo tóxico, aí não é um grupo saudável, e né? Aí porque não é um grupo saudável. Porque o grupo saudável, ele te permite manter a sua individualidade. Exatamente. Tem essa... Então tem esse twist que a gente precisa prestar muita atenção. Só lembrando, não é qualquer grupo, é um grupo funcional. É uma faca de dois gumes, né? É uma faca de dois gumes, porque rapidamente também a coisa pode virar de um outro jeito e a gente ficar pego num lugar que você fala, opa, mas eu nem sabia que eu estava tomando essa decisão. E estava. Sim. Agora, aquilo que a gente também falou no episódio anterior, da diferença entre sabedoria, inteligência e conhecimento, né? Eu acho, a gente está num mundo onde tem muita informação. Falando de brain nets, a gente tem um net... net aí que às vezes sociais. Faz um barulhão. Barulhão aí que me deixa um pouco confusa, eu pessoalmente falando. Então, acho que vale a pena a gente não confundir conhecimento. Conhecimento, inteligência e sabedoria são coisas completamente diferentes. E não quanto de informação a gente recebe ou quanto de informação a gente tem, não quer dizer que a gente vai saber usá-la de forma sábia, de forma ética, principalmente. Sim. Né? Fica, né, o alerta aí, as redes sociais aí sempre entrando com problematização. Né? Mas é verdade, a gente tem que usar, mas a gente pode usar para o bem, isso que também é bacana. Eu tenho ficado muito feliz, muito contente de descobrir cada vez mais formas bacanas, produtivas. Interessantes da gente usar a tecnologia, com toda certeza.
E vamos na nossa última parte de, ok, a gente tem toda essa informação agora sobre sabedoria, a gente já sabe o que que é, a gente sabe como ela funciona em nós, a gente sabe os componentes, agora como que a gente desenvolve, né? O meu vô desenvolveu lá intuitivamente, mas como a gente pode ser agente de nós mesmos para desenvolver, né? Então, a gente vai trazer as estratégias baseadas no livro Wise, do Dilip Jess, tá? Acho que também é bacana eu voltar um pouco nessa parte cientista do Dilip Jess, que separou os aspectos da sabedoria, porque olha a ideia dele, é muito legal, porque mesmo você tá mais velho, você pode começar a perder sabedoria por alguns motivos de vida. Sim. Então ele desenvolveu essas áreas da sabedoria e testes que você pode aplicar periodicamente, o que ele recomenda que você aplique uma vez por ano, como uma forma de check-up. Ele tem um questionário de sabedoria. Um questionário de sabedoria, um check-up. Então, puxa, minha conectividade, olha, esse ano eu me perdi um pouco aqui, o que eu posso fazer? Sabe? Então, é uma forma de você... É um instrumento. Sim. Né? Então, a gente vai falar para vocês coisas que podem ser feitas, que ajudam no desenvolvimento dessa sabedoria. Então, número 1. E vamos começar, né, pela metacognição, pelo conhecimento de si, da regulação emocional. A gente tem a meditação e o mindfulness. Lembrando que mindfulness não é meditação. Meditação e mindfulness são duas coisas diferentes. Sim. Mas que se integram. O mindfulness faz parte da meditação, é uma das partes da meditação. Sim. Né? O mindfulness é a gente estar consciente do que está acontecendo conosco. É o estado de presença. Sim. Né? Presente a gente sempre está, então não é estar presente. Presente a gente sempre está, mas a qualidade da nossa presença, ela muda. Então, o mindfulness é essa qualidade de presença que se eu estou aqui, eu estou aqui. E eu não estou amanhã, não estou depois. Se eu vou planejar futuro, então eu vou planejar futuro. Sim. Se eu vou rememorar passado, eu vou rememorar passado. Eu vou sentar lá na minha sacadinha, sentar na minha cadeirinha e vou pensar, nossa, quando eu era criança. E eu estou ciente de que eu estou fazendo isso. Isso, é uma prática que você vai... É uma prática de atenção. Você, olha, vou fazer, né? Isso. E o que é interessante, os estudos, né, mostram que 5 minutos, se você faz isso diariamente, muda absurdamente a conectividade cerebral. É quase uma cirurgia cerebral, né? E a gente falou... Não, é uma cirurgia não invasiva. Não invasiva, sim. E alguns aspectos que melhoram a inflexibilidade cognitiva. Né? Então, e tomada de decisão. A regulação emocional. Né? Então, as áreas, elas se conectam, parece que organiza as conexões neuronais. Exatamente. Que na sabedoria a gente sabe... A gente estava falando que elas precisam estar, todas as 3 áreas ali, se a gente divide, né? Entre o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o córtex pré-frontal, a gente precisa estar com tudo ali bonitinho, interconectado, para que o córtex pré-frontal possa fazer a sua função. Exato. Né? A segunda, que eu acho a coisa mais linda do trabalho de Dilip Jess, que é o diálogo intergeracional. Essa coisa de botar todo mundo para conversar, né? E como eu vejo isso, quando meu filho fica do lado do meu pai, assim, ele aquieta de um jeito que é difícil, né? Ele tem outros momentos. Então ele escuta com muito mais atenção, o que ele está muito mais presente, né? Entra muito mais o que meu pai fala. E da mesma forma, então, dessa forma, meu pai acelera o aprendizado do meu filho. E a minha mãe também, né? E os meus filhos trazem um propósito. E uma vitalidade. Uma vitalidade para eles. Então, eu já falei em outros vídeos nossos que nos países desenvolvidos eles têm feito isso. Eles têm colocado as crianças para passar mais tempo com os idosos que estão nas casas de repouso e etc. Então, os pais que trabalham o dia inteiro, as crianças que estão na escola, elas têm uma educação das tradições, uma educação de vida experiencial, enquanto os idosos, eles têm uma vitalidade, uma vitalidade que é dada por esse propósito. Sim, né? Isso é bem legal. Bom, autoconhecimento e a psicoterapia é um instrumento valiosíssimo. Eu sou suspeita para o autoconhecimento, sabe? Eu acho que não precisa haver um problema para fazer psicoterapia, se você puder, é claro, porque
além né, do que a Dani falou que importante é a relação com o terapeuta e tal, mas eu acho que um bom terapeuta é aquele que faz as perguntas certas. A gente bota a pessoa para pensar um pouco. E quando a gente é questionado coisas que a gente não se questionaria, abre a porta para um conhecimento. E a gente só bota para pensar porque a gente pensa muito também. Então, é aquilo que eu falei de subir na mesa e olhar a coisa por outro ângulo, né? Olhar a sala de uma outra forma. Então, eu acho que a função da terapia é justamente questionar outros aspectos de uma situação e de um contexto. Né? Justamente para que a pessoa possa fazer esse exercício. Um dos papéis. Né? Então, tomada de decisões baseadas em valores. Essa questão dos valores, que eu gosto muito, que é trabalhado muito na terapia de aceitação e comprometimento, que é também uma metodologia de terapia, mas ela leva muito em consideração os valores individuais. Todos nós temos os nossos valores, inclusive existem escalas desses valores que eu acho sensacionais. Então, você pode ir na internet fazer. Exato, né? É muito legal. Eu deixo no site, né, no www.tempoproprio.com.br, uma dica de um questionário que é muito interessante, que eu faço, pessoalmente, a cada 2 anos, porque a gente muda até os nossos valores, né? E eles têm acho que 24 valores, alguma coisa assim. Ele vai colocando aquilo que mais se manifesta em você, do que depois, né? O último é o que você não é muito bom naquilo, sabe? E você pode olhar para aquilo. Não é que é bom, não é importante. Não é nesse momento, mas as coisas podem mudar, né? Sim. Então, tomar decisões com base em valores traz uma paz imensa. Porque os nossos valores, eles são o rumo do nosso barco, né? Então, valores e propósitos, eles estão interligados, né? Eles funcionam juntos. Então, os valores, eles vão dando esse rumo em direção ao nosso propósito. Né? Então, se a gente toma as nossas decisões baseadas nesses valores, a gente fica cada vez mais perto de quem nós somos. Isso, eu acho que um mundo tão acelerado que puxa a gente tão para fora, fez com que a gente perdesse um pouco o contato com esses valores que fazem parte do nosso cerne. E que uma palavra que eu gosto muito para traduzir isso é coerência. Então, assim, como é que a gente toma decisões coerentes com quem nós somos? E não coerentes com o que as pessoas acham, com o que é a regra, com o que está todo mundo falando, mas coerente com o que eu acredito em relação à vida, à espiritualidade, que eu acredito porque em relação na prática você consegue tomar uma decisão que vai totalmente contra o seu valor, mas o estresse que aquilo vai gerar vai ser gigante. Tem estudos que mostram isso. Então os valores, entrar em contato com seus valores, aí também criar até um vocabulário. Quais são os valores? Justiça, integridade, empatia, compaixão, são todos valores. Né? Então a gente consegue, sem querer parametrizar tudo, mas é um conhecimento útil. Sim. Né? E um outro ponto que você pode trabalhar para melhorar a sua sabedoria é a compaixão, é cultivar a compaixão. E aí a gente tem muitas formas de fazer isso, desde coisas muito pequenininhas do nosso dia a dia, né, de ajudar uma pessoa, carregar as compras para uma pessoa, qualquer tipo de ato, né, compassivo que você possa ter, até as meditações de compaixão também, né, as meta. Sim. Né? Então, quanto a gente pode cultivando a compaixão em nós. Sim. E aquilo que a gente falou no primeiro vídeo, dessa gentileza amorosa que a gente pode ter conosco. Sim. Nós mesmos. Inclusive, né, tem pessoas que gostam de cursos e tal, que nem o Mindfulness, que foi idealizado pelo Kabat-Zinn, que tem o protocolo, 8 semanas e tal. Existe Mindfulness e Compaixão, que foi idealizado pela Vidyamala Burt, que tem o Breathworks, que é uma instituição lá na Inglaterra. Aqui no Brasil, América Latina, Respira Vida. E tem o protocolo, inclusive tem o livro da Vidyamala, que a gente já colocou no nosso site. E o Kabat-Zinn, ele escreve né, que a Vidyamala Burt, ela enriqueceu o protocolo, né, do Kabat-Zinn, né? Então,
é muito legal isso. E os exercícios de compaixão são incríveis. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena ver do que se investir. trata, né? Eu acho que vale a pena a gente investir nessa gentileza amorosa, né? Olha, eu fiz esse curso. Eu lembro que eu tive a alta da cirurgia, né, do rompimento do meu ligamento, né? Estava naquele momento frágil. Falei com a Nancy, querida Nancy, que me colocou em contato com a Luísa Tanaka, que é um poço de sabedoria. Pensa uma senhorinha muito sábia, muito gentil, e assim, esse curso foram 10 semanas, eu fiz online, existem formas presenciais, e eu fiz com uma grande amiga minha, né, que fortaleceu os nossos laços, e foi um investimento que eu faria de novo e de novo. Então fica a dica aí para vocês. E aí, no mais, né, eu acho que assim, uma ferramenta que a gente sempre pode trazer é a escrita, né? Façam diários reflexivos, diários sobre as suas próprias emoções, diários sobre o que vocês acham da vida, o que você achou de uma determinada situação. Escrever é uma ótima ferramenta para cultivar tudo isso que a gente está falando. Sim. Né? Para colocar em exercício isso que a gente está falando. Sim, e se tornar mais sábio é uma meta sua, vale a pena, né, colocar no diário. Pega na mãozinha. O que você fez hoje que te fez se sentir mais sábio. Sim. Né? Isso vai trazer para a consciência. E a gente vai se tornando mais agente de nós. Né? Essa questão da gente poder ser voluntário sobre nós mesmos, ter voluntariedade sobre nós mesmos. Né? E depois, ao longo da prática aí de vocês, conta pra gente, escreve aqui, compartilha, né? O que isso refletiu, o que isso mudou na sua vida, no seu dia a dia. Pode ser de pequena mudança, grande mudança. Mas compartilha com a gente, vai ser muito bom ler. Eu acho que por hoje é isso. Temos um vídeo sobre sabedoria, 2 inclusive. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com quem você acha que pode se interessar sobre isso. Várias informações vão estar lá no nosso site www.tempoproprio.com.br. E acho que é isso. A gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima.